Para iniciarmos uma horta, temos que conhecer as características do solo. Para isso, teremos que fazer a recolha de terra para fazer a análise e percebermos que tipo de solo é que temos. Agora estamos a proceder à marcação em zigue-zague da zona da horta onde vamos fazer a recolha de terra. Esta recolha de terra vai ser feita até à profundidade de 20 cm, isto é, quando nós estamos a utilizar hortas, portanto, hortícolas. Quando nós temos que fazer, por exemplo, fruteiras, aí vamos fazer a recolha de terra até 50 cm de profundidade. Agora vamos proceder, conforme os pontos assinalados, à recolha de terra para análise. Para isso, vamos fazer uma pequena raspagem do solo, porque essa parte do solo pode ter influência no resultado final da análise. Agora procedemos, como estão a ver, à recolha de terra que vamos recolher nos vários pontos assinalados. Neste momento o que eu estou a fazer é apalpar o solo, para perceber que tipo de solo é que eu tenho. Através da cor do solo, é possível termos uma noção do tipo de solo da nossa horta. Se a cor do solo for castanho escuro, quase preto, tal significa que temos um solo rico em matéria orgânica. No entanto, se o solo apresentar uma cor castanho claro, será um solo mais de tipo arenoso, ou tons avermelhados, um solo mais do tipo argiloso. Este solo que aqui vemos é um solo castanho escuro, como tal, rico em matéria orgânica, uma boa característica para os nossos cultivos. A análise da textura do solo pode fazer-se de uma forma bastante simples. Bastará palpar o solo com as mãos e ver se forma torrão. Nós podemos fazer uma outra análise, que é saber os valores de pH do nosso solo. Para isso eu vou proceder a esta operação, que é pegar num bocado desta terra, separá-la também de pedras e paus e pô-la aqui nesta taça. A seguir vou pôr um bocadinho de água destilada, porque é água destilada e não água da torneira ou água da companhia, porque vai de certeza influenciar o valor do pH. Então eu vou colocar um bocadinho de água destilada, vou fazer uma lama e só depois é que vou introduzir uma sonda que me vai fazer a análise do pH. Depois de avaliadas as características do solo no local, a terra é embalada num saco de 500 gramas, que deverá ser devidamente identificado com 2 etiquetas, uma no interior e outra no seu exterior, com a informação da parcela, do proprietário e da data. Estando devidamente embalada, a amostra de solo deve ser encaminhada para o laboratório. Feita a análise do solo, deve-se proceder às correções necessárias de acordo com a análise laboratorial. Tal pode fazer-se mediante a aplicação de fertilizantes orgânicos ou minerais para aumentar a fertilidade e o teor de nutrientes do solo, mediante a aplicação de calcário para corrigir o pH dos solos ácidos e de flor de enxofre para corrigir o pH dos solos alcalinos e através da utilização de culturas de leguminosas, chamadas adubos verdes, pela sua ação de enriquecimento do solo em azoto através da fixação do azoto atmosférico. A forma como o agricultor utiliza as leguminosas é o seguinte: usando sementes de termocilha, ervilhaca, trevo, que são bravos e são plantas leguminosas, têm essa capacidade de absorver da atmosfera o azoto. Na época da floração, o que é que o agricultor faz? Limita-se a enterrar esta leguminosa, proporcionando o aparecimento de azoto no solo, porque o azoto tem 3 formas de atmosférico: vai para o solo, passa a azoto orgânico, depois passa a azoto amoniacal e só na fase nítrica é que é absorvido pelas plantas.
Agora, entrando na parte de como fazemos as coisas. O primeiro passo é escolher. Na nossa escola, primeiro, cada aluno tem tem o seu espaço, onde escolhe um produto ou dois, mas no meu caso escolhi um, no caso do Matheus também foi um, para não ter muito trabalho, não gostamos de trabalhar. Gostamos, mas a parte vegetal não é bem a nossa área, pelo menos no meu caso. Sim. E no meu caso, eu vou falar sobre as batatas. Foi o que eu trabalhei. E o primeiro passo foi escolher as batatas certas para plantar e depois colocamos num plantio ou num vaso e deixamos à luz do sol durante 6 semanas. E depois fizemos a preparação do solo com a enxada e tudo, organizamos e fizemos a transplantação, que é tirar de um sítio e colocar no outro. E depois de algumas semanas, e também para plantar deve escolher um tempo exato, é melhor sempre na altura depois do inverno, que é a melhor altura. E depois fizemos a colheita e colocamos as coisas para a escola, e a escola vendeu primeiro. O objetivo principal é a venda das pessoas que trabalham para a escola, os professores e os encarregados. E depois, se não, as culturas não terminarem, para evitar o desperdício alimentar, nós fazemos a venda para as pessoas da zona e algumas também oferecem. E uma coisa, sem produtos químicos, nós quando começamos a fazer a nossa horta, usamos todas as ervas importantes, as ervas daninhas, para o estrumo natural. Começamos por enterrar todas as ervas para dar mais nutrientes à nossa terra, para depois cultivarmos. Endireitamos o terreno e assim, tudo à mão, não é? Cada um tem o seu espaço. Depois, quando começamos a plantar, neste caso tem aqui algumas coisas que nós usamos lá na nossa horta, que é a couve, o alho, também alguns dos nossos colegas metem cebola e assim, cenoura, também beterraba e couve. Nós usamos também como ajuda, não é? Como fertilizante natural o estrumo, que usamos uma técnica um pouco antiga, pelo menos eu aprendi na minha família, que é molhar o estrumo em água para depois regar, para dar, não é assim, uma coisa mais direta. Como é que eu posso explicar assim? Se nós metermos o estrumo diretamente na terra, não é? Pode ser um pouco muito forte, não, pode ser forte, pode queimar as nossas culturas, não é? Ou seja, nós fizemos essa técnica, pelo menos eu no meu caso, que ajudou bastante, que cresceu bem, por exemplo, lá as cenouras ficaram grandes, não é? Assim dizendo. E depois, para não ter nenhum desperdício, porque não fazia sentido nós estarmos a plantar para depois botar ao lixo, não é? Aquilo foi um sucesso lá para os professores que compraram aquilo muito rápido e ainda... Usava fertilizantes naturais, não é? Baseado no que aprendeu na família com o estrumo, mas como é que é o processo? Ou seja, não é fazem a secagem do estrumo, fazem toda aquela preparação ou é o estrumo? Imagina, nós na escola temos a bacaria, não é? Ok. E sai bastante estrumo e até dos cavalos. Certo. E a maioria ou damos ou ficamos para correções de solo. E nós deixam num canto do campo, neste caso, cada um vai buscar o que precisa. Não pode ter estrumo já à esquerda, não é? Ou até estrumo direto, não é, da bacaria e meter na terra, isso não tem mal. Não podem abusar nas quantidades, porque chega a um certo ponto que o estrumo fica ácido. Nós temos a nossa forma de pensar. Sim. E chegam os professores e eles também apoiam a nossa forma de pensar e as nossas pesquisas. Então isso nos leva a crer, não é que estamos muito certos, mas leva-nos a crer na nossa teoria e as teorias que nós também pesquisamos.